a todos! Hoje vamos aprender sobre a geometria analítica. Então vamos ver quais são os pontos que mais caem na FUVEST segunda fase. Então eu separei alguns tópicos aqui, como distância entre dois pontos, equação da reta, distância entre ponto e reta, distância entre duas retas, sendo retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, pontos colineares, que aí você pode descobrir a área do triângulo, equação da circunferência, reta tangente à circunferência. Esses são os pontos que mais caem na FUVEST segunda fase. Fiquem de olho, galera. Então aqui temos distância entre dois pontos no plano. Nós temos aqui no eixo, no plano cartesiano, x e y, nós temos dois pontos. Por exemplo, temos o ponto A e temos o ponto B. Por exemplo, o ponto A está no x1 e y3, por exemplo. E o B está no 3x e no y2. Então, 3, 2 e 1, 3. Então, nós queremos descobrir a distância entre os dois pontos. Então, entre o segmento AB, nós queremos saber a distância. Então, vamos fazer 3 menos xa, que é 1, menos 1 ao quadrado, mais yb, 2, menos 3, né? Ao quadrado. Então, a gente vai descobrir aqui a distância entre os dois pontos. Então, 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4, mais 3 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, dá 1, né? Positivo. Todo número negativo elevado ao quadrado. Então, a raiz de 5 é a distância entre os dois pontos. Então, muito fácil, né? Muito fácil. E agora, se vocês tivessem um outro exemplo, por exemplo, e agora se o ponto A e o ponto B, por exemplo, aqui o ponto A está continua no 3, por exemplo, e o ponto B também continua no 3, no y3, só que agora a gente vai fazer assim. A gente vai manter o A no 1 e o B no 3, né? No x3. Assim, a gente vai fazer assim, a distância entre A e B é igual ao módulo de xb menos xa. Ah, professora, mas por que eu vou fazer isso? Porque vai zerar, né? Quando você fizer xb menos xa, então vai dar xb menos xa ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer a raiz de xb menos xa ao quadrado. Então, xb menos xa ao quadrado sai da raiz, né? Então, eu corto. Então, eu falo módulo por quê? Porque toda distância é positiva, né? Então, ele vai estar em módulo. Nesse caso aqui, quando a gente tem o YA igual a YB. E agora, se a gente tivesse XB igual a XA, então agora a gente tem uma reta na vertical. Então, no caso, por exemplo, vamos manter o A em 3 e o B a gente deixa em 1, por exemplo. Então, Y é igual a 1 e o A em 3. Então, aqui a gente tem uma reta vertical. Então, ou seja, a reta horizontal, a gente vai usar a distância de A e B, xb menos xa. E agora, no caso de uma reta vertical, então a distância de A e B agora vai ser o módulo de YB menos YA. Porque é o que varia, xa igual a xb, né?
Fácil, né, até agora, né? Então, a gente viu a distância entre dois pontos, quando tem dois pontos no plano, né, no eixo x e y, quando ele é uma reta horizontal e quando ele é uma reta vertical. Mas, e se a gente tivesse ele nos três planos, por exemplo? Vamos descer aqui. Então, se ele tivesse, por exemplo, nos três planos, então vamos lá, nós temos o eixo y, o eixo x e o eixo z, né? Então agora entra o nosso eixo z, que é agora nós estamos falando de um eixo a mais, né? Que é no espaço. Então a gente vai ter a área planar y e x e agora no espaço z. Então, por exemplo, a gente vai ter o B. Então, por exemplo, ponto B, ele vai estar tanto no x quanto no y e quanto no z. Então, agora nós vamos ter 3 pontos. Então, se eu quiser saber a distância entre B e A, o A também vai ter 3 pontos, vai estar nos 3 planos. Então, agora a distância seria do AB, a nova distância seria, eu incluiria mais um eixo. Então, seria o XB menos o XA ao quadrado, né? Mais o YB menos o YA ao quadrado, e aí a gente inclui mais um eixo, que é o Z, ZB menos o ZA. Fácil assim, né? Então é só incluir mais um eixo.